Livro de Êxodo, capítulo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é que lhes há de fazer para os santificar, para que me administrem um sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás. E os porás no cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do efode, e do efode mesmo e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra do artifício do efode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás os azeites da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cinto, a Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo. E sagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue no novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro da consagrações. E uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão de cesto dos pães, asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento moverás perante o Senhor. Depois o tomará das suas mãos, e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações que é de Arão, e com movimento moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento, e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, e sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirás, aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário.
E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerás, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerás, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho, por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás, para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar dos cordeiros, de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardia, e com ele farás com que a oferta de manhã, e conforme a sua libação por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar. No meio deles eu sou o Senhor, seu Deus. Livro de Êxodo, capítulo 29.